À sombra do sofrimento. Reflexões a partir da história de Jó. Em tempos de tribulações, a história de Jó emerge como uma narrativa que transcende as eras, oferecendo-nos não apenas consolo, mas um profundo entendimento sobre a complexidade da existência humana. Na região de Uz, habitava Jó, um homem íntegro e justo, cuja vida florescia em bênçãos. Contudo, sua história se torna um palco para um divino drama, desvelando camadas profundas sobre a natureza de Deus, do sofrimento humano e da verdadeira compreensão. A história de Jó nos revela um homem de estatura incomparável. Rico em rebanhos e filhos, considerado o maior entre os povos do Oriente, Jó destacava-se por sua integridade, temor a Deus e sua aversão ao mal. Ele ajudava pobres, viúvas, órfãos, viajantes e era respeitado por todos que o viam. Mesmo na prosperidade, somos observados. Nossas atitudes, motivações e fé são conhecidas nos céus. Nesse jogo divino, somos apresentados à pergunta crucial: será que Jó teme a Deus sem motivo? Aqui, Deus permite que Jó seja testado, não por causa de alguma iniquidade, mas como parte de um divino propósito de demonstrar a fidelidade inabalável de seu servo. Provado pelo sofrimento, a jornada de Jó. O relato das provações de Jó num único dia é devastador. Perdeu seus bois, jumentos, ovelhas, camelos, servos e os 10 filhos, vítimas de invasores, ladrões ou desastres naturais, e sua casa havia desabado. A sutileza do enredo está nas conversas no céu entre Deus e Satanás. Deus permite o sofrimento não porque Jó errou, mas para revelar ao universo a profundidade da devoção de seu servo, mostrar que conhece o seu coração e as provas que ele consegue aguentar. A cena em que Jó, em meio ao luto e à tragédia, se prostra e adora é comovente. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. São palavras que lançam uma luz penetrante sobre a natureza da verdadeira adoração, independente das circunstâncias. A compreensão de Jó sobre a soberania de Deus é uma lição para os que estão nesta jornada de fé. A história de Jó nos proporciona uma visão rara. As conversas no céu entre Deus e Satanás. Aqui, a onisciência divina é iluminada. Deus conhece Jó em níveis que ultrapassam a compreensão humana. Os diálogos revelam não apenas o caráter de Jó, mas a natureza da sabedoria de Deus. Jó é testado novamente, e agora seu corpo adoece dos pés à cabeça. Ele passa os dias sobre um monte de cinzas, é zombado pelos mais novos, e todos que o conhecem não o ajudam, e até mesmo sua esposa tem nojo dele. Os amigos de Jó, que inicialmente ficam em silêncio por 7 dias, expressando uma forma de respeito ao sofrimento de seu amigo. No entanto, ao abrir a boca, as palavras deles se tornam menos consoladoras e mais acusatórias. Eles afirmam que Deus somente puniria, assim, os que pecaram contra ele. Então Jó deveria assumir o seu pecado e buscar não fazê-lo mais para Deus o perdoar. A resposta de Jó, por outro lado, revela sua profunda aflição. Ele é inocente e agora está sendo acusado de mentir e ter pecado. Faz súplicas a Deus, porém não é atendido. Ele deseja nunca ter nascido, questionando a natureza da vida e da morte. Em sua angústia, Jó busca entender por que coisas ruins acontecem a pessoas boas. Sua honestidade diante de Deus é palpável, e sua sede por compreensão é como a que há em muitos corações que buscam sentido em meio ao sofrimento. Jó anseia por um mediador entre ele e Deus. A busca por um juiz imparcial está nas profundezas de sua alma, revelando sua busca por justiça divina e sua convicção de que Deus conhece seu coração. A angústia de Jó toca aqueles que enfrentam as sombras do sofrimento e buscam respostas nos céus. Os discursos dos amigos de Jó, por sua vez, refletem uma compreensão limitada de Deus e da natureza do sofrimento humano. Sua tentativa de atribuir o sofrimento de Jó a supostos pecados é uma armadilha comum
que caímos ao tentar compreender a complexidade do sofrimento. A história de Jó, então, nos alerta contra julgamentos precipitados e nos lembra da importância de manter uma postura de humildade diante do sofrimento alheio. Jó estava em um sofrimento tão grande. Não via esperança em seu futuro. Era humilhado durante o dia. As noites não lhe davam descanso. Seu corpo estava doente e esquelético. Apenas desejava duas coisas: que Deus retirasse sua mão sobre ele, permitindo que ele morresse, e entender o que ele fez para desagradar ao Senhor, merecendo assim tamanho sofrimento. A resposta de Deus a Jó: vem em meio a uma tempestade, Deus se manifesta, não para oferecer explicações detalhadas, mas para revelar sua soberania e domínio sobre a criação. Deus, ao contrário dos amigos de Jó, não acusa seu servo, mas desafia Jó a considerar a grandeza do seu ser. As palavras de Deus são uma imersão na majestade da criação, nas complexidades do universo e na insondável sabedoria divina. Deus não fornece uma resposta direta às perguntas de Jó, mas convida-o a confiar na sua soberania e compreender que há mistérios que ultrapassam a capacidade humana de compreensão. Nossos limites de entendimento são confrontados. Deus interroga Jó sobre as complexidades da criação, da natureza e dos propósitos divinos. A lição é clara: a sabedoria humana é ínfima diante da amplitude do conhecimento divino. A história de Jó, então, nos chama a aceitar a limitação de nossa compreensão e confiar no propósito soberano de Deus, mesmo quando não compreendemos as razões do sofrimento. Em nossos dias, onde o sofrimento, muitas vezes, parece incompreensível, a narrativa destaca a importância de aceitar nossos limites e confiar na sabedoria divina, mesmo quando os porquês permanecem obscuros. As respostas dos amigos de Jó nos alertam sobre os perigos de julgamentos apressados e teologias simplistas diante do sofrimento alheio. A compreensão da soberania de Deus, como revelada no redemoinho divino, nos convida a humildemente aceitar que há mistérios que só serão compreendidos no futuro. Ao refletirmos sobre esta história, somos desafiados a cultivar uma fé profunda além das circunstâncias. O sofrimento, muitas vezes, não se alinha com nossas expectativas, mas Jó nos lembra que a verdadeira confiança em Deus vai além da compreensão imediata dos acontecimentos. Num mundo marcado pelo sofrimento, temos que viver uma jornada de fé, buscando compreender Deus em sua soberania e aceitando que, em meio às incertezas, sua sabedoria nos guiará, aprendendo a orar não apenas em tempos de aflição, mas em todos os momentos, desenvolvendo uma fé resiliente, que enfrenta as sombras com a luz da confiança em Deus. A resposta para o sofrimento, muitas vezes, não está em explicações detalhadas, mas em encontrar refúgio nos braços do Deus soberano, desafiando-nos a confiar na sabedoria divina e a render nossas dúvidas e temores ao Criador. Neste momento, convido você a compartilhar sua própria jornada de fé nos comentários. Você já se perguntou por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Como a história de Jó impactou a sua compreensão do sofrimento? Vamos aprender uns com os outros, fortalecer nossa fé e lembrar que, na busca por respostas, encontramos conforto na comunhão uns com os outros e, acima de tudo, nos braços acolhedores de Deus. Como leitores, sabemos que Jó não praticou o mal para ter a vida arruinada, mas este mal foi instigado por Satanás e permitido que acontecesse pelo próprio Deus. Ele nos mostra que o conhecimento dos homens é pequeno. Diante das questões que ele faz a Jó, ele sabe o motivo do seu sofrimento, conhece o seu coração e os seus limites, as provas pelas quais está passando, as pessoas que estão à sua volta, as suas orações e pensamento, as palavras que você ouve e cada passo do seu caminho. E seu julgamento é justo e no tempo certo. Ele fala conosco de várias formas, em visões ou sonhos, mesmo que não percebamos. Não podemos ficar nos lamentando com palavras vãs para que nossas almas não pereçam. Que possamos encontrar conforto e esperança, na verdade,
de que Deus é maior que todas as coisas. E nossa fé seja fortalecida, e que possamos seguir adiante, confiando na promessa de que, no devido tempo, compreenderemos mais plenamente o propósito divino, quando olharmos nos olhos da eternidade. Amém.